Você tá querendo entrar na seca sem precisar correr atrás de silagem o tempo todo? Então você precisa começar a reservar forragem aí no seu pasto antes de chegar a última hora. E antes que a chuva pare também, né? Hoje eu vou te mostrar o passo a passo aqui para você garantir capim na sua produção, mesmo no período da seca. E isso você vai fazer diferindo o pasto. Primeira coisa, por que nós precisamos reservar capim para o período da seca? Porque o normal que nós temos entre período das águas e período da seca é o famoso boi sanfona. Então a gente precisa quebrar esse ciclo. Porque o boi sanfona, ele engorda nas águas e ele perde peso na seca. A gente quebrando esse ciclo, o boi vai ganhar peso nas águas. Na seca, ou a gente estabiliza o ganho de peso dele, ou a gente mantém ele ganhando peso, mesmo que numa quantidade menor. E você fazer isso na pastagem, você faz com um custo muito menor do que se você tiver que oferecer silagem para esses animais. Então, falando de uma relação de custo aqui, é muito melhor eu fornecer o que já está plantado, é um custo natural. Lembra daquele ditado que a professora Janaína Marticello fala muito: no pasto é mais barato. A gente fala muito na nutrição ativa, produção a pasto vai te garantir um menor custo por arroba produzida. Muito melhor isso do que eu comprar cada quilo de silagem que eu vou fornecer para os meus animais. E cá entre nós, não é pouca silagem que eu tenho que fornecer para sustentar a falta de capim na seca não, viu? E reduz para você, produtor rural, o estresse que é comprar insumo no período da seca, né? Quem chega na seca, não se planejou na compra de insumo, na hora de comprar e a seca já entrou, eu falo um negócio pra vocês, viu? A demanda tá muito alta e os preços vão tudo lá pra cima, né? Lei básica de economia no mercado do agro. Primeiro passo pra gente é definir qual que é a área que nós vamos destinar pro diferimento de pastejo. Vamos escolher um módulo, de preferência um módulo que tenha melhor fertilidade. Eu já vou explicar para vocês por que a fertilidade é importante, mas esse módulo nós vamos estabelecer o nosso planejamento em cima dele. O tamanho do módulo, se ele é dividido ou não, é importante que ele seja dividido, também vou trazer por quê. E aí, para essa escolha do local, é muito importante a gente saber qual capim que tem lá. Porque não é qualquer capim que a gente vai querer fazer diferimento. Nós precisamos, para o diferimento, fazer uma vedação de cerca de 45 a 60 dias. E para uma vedação tão longa assim, se eu fizer, por exemplo, num MG5, eu vou ter um capim extremamente duro. Vai ficar alto? Vai. Volumoso? Muito. Mas muito duro não é qualquer categoria animal que come isso. Segundo ponto, talvez uma mombaça seja muito duro também. Eu já gosto muito da alternativa do Miyagi no lugar do mombaça. Ele reserva a uma folha um pouco mais tenra, um pouco mais macia, mas ainda com a mesma preocupação do pânico, que é uma baixa capacidade de responder ao período seco, né? Mas escolhendo espécies forrageiras que são rústicas, como é o caso do Andropogon, como é o caso do Maasai, que é um pânico que produz muito bem e produz bem volumoso. O braquiarão, de forma geral, o braquiarão, a braquiarinha, esses capinhos mais rústicos, eles tendem a produzir um volume um pouco maior e eu consigo fornecer isso daí para o animal sem dificuldade de consumo para cada categoria. O segundo passo é quando que eu vou fechar esse pasto, vedar ele para acumular capim para o período da seca. É muito importante, na hora que eu for fechar esse capim, eu prestar atenção como é que está a altura dele. Não adianta eu vedar um capim que já está alto. Vai acontecer o quê? Eu estou aproveitando o final do período das águas. Então eu tenho brotação constante. Se esse capim estiver alto, essa brotação vai acontecer aérea. Ela vai acontecer da altura do capim para cima. Gasta muita energia e esse capim ele perde a capacidade do rebrote embaixo, né, do perfilhamento que a gente tem. Para os animais é muito importante, para fechar o solo é muito importante também. É importante a gente pegar esse capim no momento que a gente vai fechar e escolher num período que antecipe entre 40 a 60 dias. Depende da intensidade do volume que eu quero acumular. Atenção importante aqui, viu? Depende da região que eu vou fazer isso. Se eu estiver fazendo para sudeste ou nordeste ou a parte do centro-oeste que chega para aquele lado de lá, tipo Goiás, eu estou falando de uma seca mais rigorosa. Uma seca que chega antes. Então eu preciso já, segunda quinzena de março, eu já tenho que estar planejando esse diferimento. Já tenho que estar vedando capim. Agora, se eu estiver falando da região central ali do centro-oeste, Mato Grosso do Sul e as zonas de transição, que é Tocantins e Rondônia principalmente, nós já estamos falando de uma seca que ela chega um pouquinho mais para frente.
Então eu posso começar a reservar capim ali em abril, primeira ou segunda quinzena de abril, começa a reservar e eu vou ter capim pronto ali em junho, que é o período que eu preciso desse capim disponível. Agora, se eu estiver falando de Acre, Pará, Amazonas, aí nós já estamos falando de regiões que praticamente não seca. Então eu posso jogar isso aí um pouco para frente, eu vou ter uma menor produtividade de capim, mas mesmo assim eu ainda tenho muito capim sendo produzido. Se você está em uma dessas regiões e ela seca mesmo assim, recomendo que seja ali para o mês de maio para você começar a fazer o diferimento. Agora lembrando, diferimento para fazer o capim tem que estar na altura de reserva. Se ele não estiver na altura de reserva, é o problema que eu te falei da brotação aérea. Deixa na altura de reserva, coloca o animal em cima, deixa ele abaixar até a altura de reserva, tira os animais e inicia o processo de vedação. Então olha que bacana, eu estou falando de vedação de 50, 60 dias, entre 40 a 60, né? Então vamos supor que você escolheu 50 dias. Eu não vou começar a pensar nisso e planejar isso e executar isso faltando 50 dias. Eu preciso pôr o animal antes para cortar esse capim. Então coloca animal aí tipo uns 10, 15 dias antes, deixa eles baixar até a altura de reserva, tira e aí você começa a vedação. Gente, isso aumenta muito a qualidade da vedação, porque produz muito mais folhas e deixa muito menos talos remanescentes. Isso vai ser importante na hora do pastejo. Terceiro passo, isso serve para regiões que já têm a prática da adubação, ou pelo menos a calagem mais adubação fosfatada. É utilizar de uma adubação nitrogenada como adubação de suporte. Antes de você fazer o diferimento, você faz essa adubação nitrogenada mais potássio e você consegue fazer o capim produzir muita matéria seca num curto espaço de tempo. E mais essa vedação, além dele subir numa altura boa para fazer diferimento, ele vai ficar bem preenchido e vai conseguir ocupar muito espaço, aumentando a densidade de capim por área. Porque pensa comigo, viu, gente? Adubar agora para reservar esse capim sai muito mais barato do que você comprar ração para suprir a falta de capim aí no seu pasto, viu? É muito importante combater as pragas, combater as invasoras antes da vedação. Se você combater antes, essa vedação vai tomar conta, inclusive, de onde elas estão. E se torna também uma forma de combater essas invasoras mais fraquinhas. Então toma bastante cuidado com esse procedimento aí para não iniciar o processo de vedação com a formação de invasoras muito espalhada ou às vezes formação muito arbustiva, muito alta, que pode acabar atrapalhando a formação desse capim também. E fica muito esperto também com a presença de cigarrinha, a presença de larvas de lagarta, por exemplo, porque essas pragas, essas invasoras ou às vezes essas infestações, elas podem chegar a zerar a sua reserva. E aí você está começando um trabalho que não vai ter muita importância na hora que alcançar o período seco. Então muita atenção nisso, se precisar fazer o combate, já faz o combate de forma precoce. Na hora de executar, aí vem um negócio muito importante. Por que eu falei do pastejo? Ele tem que ser bem dividido. Porque na hora que eu vou executar, é importante que eu faça uma grande pressão de pastejo, ou seja, eu planejo para aquele módulo como um todo, mas pego aquele grupo de animais e coloco num piquete apenas. Deixo eles comer até chegar na altura de reserva e passo para o próximo piquete. Neto, mas isso não é rotacionado? Você não falou para nós que rotacionado não funciona na seca? Não estou dizendo para fazer rotacionado. Estou dizendo para você rotacionar os seus animais para consumir o capim. A hora que ele chegar no último piquete, não tem capim rebrotado no primeiro de novo. Se tivesse, seria rotacionado. Aí nós estaríamos falando de período das águas. Mas a gente precisa que ele coma toda a reserva. Neto, mas para que você vai colocar os animais para comer fazendo giro igual rotacionado? Porque você tem menor seletividade na hora do consumo e o animal não fica comendo sua folha. Deixa o animal solto num pasto grande seco para você ver. Vai comer só folha, vai sobrar só talo, só vareta vai ficar lá atrás. E quando você faz esse consumo mais adensado, mais condensado, esses animais comem por igual, passa igual a roçadeira. Eles comem aqui, comem no próximo piquete, comem no outro. A hora que girar todos os piquetes, tira e leva para um outro pasto, para uma outra reserva que você fez. E eu quero falar para vocês um negócio que é uma chave principal lá da nossa nutrição ativa. Você tem que estar por dentro de quanto esse animal come por dia de matéria seca. Porque se você consegue ofertar isso num pasto vedado, ou seja, num pastejo diferido, vai sair muito mais barato do que você pegar para calcular quanto falta para o animal comer e comprar isso daí de silagem, seja silagem de capim, seja silagem de milho. Todas essas outras alternativas
de volumoso reservado para você fornecer no coxo, sai muito mais caro do que esse animal comendo pasto. Então, ó, lá na Nutrição Ativa eu ensino a fazer esse cálculo, como que você calcula quanto que o animal vai comer o que está no pasto e como que você calcula o quanto que você tem que pôr no coxo de volumoso para não dar problema para esse animal que está com falta de pasto. E para entrar na Nutrição Ativa você já sabe muito bem, se você já me acompanha aqui, você sabe que ela é a receita do sucesso na pecuária. É só clicar aqui no link que tem aqui na descrição do vídeo e você vai conseguir assistir uma apresentação completa nesse link, um vídeo que é uma aula gratuita, para você conhecer a escola por dentro e saber o que a Nutrição Ativa pode fazer no seu sistema de produção. Clica no link aí embaixo, assiste e vem para a EPL que eu tenho certeza que você vai produzir bastante lá dentro. E me conta aqui uma coisa, você já diferiu o pasto na sua fazenda? Coloca aqui nos comentários como que foi essa experiência, conta para mim. Tô doido para saber porque eu preciso que todos vocês tragam a experiência de vocês para que a gente consiga ter uma pecuária cada vez mais produtiva. E se você já fez diferido, às vezes você sabe de alguma coisa que eu não falei nesse vídeo aqui. E colocando nos comentários, a gente vira uma comunidade cada vez maior de pecuaristas lucrativos. E lembra de uma coisa, reserva de forragem é igual um cofre. Você coloca capim lá dentro hoje e resgata arroba lá na frente. Afinal de contas, se você planta planejamento, você colhe lucro lá na frente, mesmo na seca, sabia? Então bora lá, pôr a mão na massa, garantir comida para esses animais até o início da chuva. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te espero no nosso próximo vídeo. Um forte abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.